Agora 7 horas mais 8 minutos em Alagoas. Estamos começando mais um jogo rápido aqui dentro do Comando 91. Hoje é terça-feira, dia 13 do mês de junho do ano de 2023. Hoje, dia de Santo Antônio. É, rapaz, quem fez aí, né? A sua fogueirinha ontem. Hoje aqui tá tranquilo. Enfim, vamos lá então. Vamos falar de futebol. Começando falando sobre o time do Asa. A agremiação esportiva arapiraquense, o Asa que perde o Anderson Feijão, pelo menos para os próximos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador, ontem, o departamento médico do time do Asa divulgou o grau da lesão do Anderson Feijão e deve ficar afastado dos gramados aí, pelo menos pelos próximos jogos. Há quem diga que o Anderson Feijão deve passar aí entre 40 dias ou um pouco mais que isso, né? No departamento médico, tratando desse problema. Uma outra situação também no departamento médico é o caso do volante Fidelis, que vai fazer uma artroscopia nos próximos dias, e aí, logicamente, talvez o caso seja de cirurgia, mais uma cirurgia no joelho. Vamos torcer para que não, mas tudo indica, caso de cirurgia aí do Fidelis, deve também ficar afastado dos gramados por um bom tempo. Já em relação ao time propriamente dito, no que se refere à preparação para o jogo de amanhã, o time faz um treinamento hoje. Depois do treinamento, tem a coletiva com o técnico Paulo Roberto e também com o zagueiro Cristian Luca. O Asa joga amanhã, 8 da noite, no Estádio Municipal Guaraci da Mata Fonseca, contra o time do Retrô. Vale lembrar que o Retrô é o líder do campeonato, líder do grupo 4. Até agora, em 7 jogos, não perdeu para ninguém. Foram 4 vitórias e 3 empates. Um aproveitamento bem legal aí do time do Retrô. E o time do Asa na 4ª posição. Em 7 jogos, 3 vitórias e 4 derrotas. O jogo desta quarta-feira é crucial para o time do Asa permanecer no G4 do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. André Áviles, será que para o jogo de amanhã Paulo Roberto vai promover alguma mudança nesse time do Asa? Como é que você enxerga esse desfalque do Asa em relação ao Anderson Feijão? Bom dia, André. Muito bom dia, Clevânio. Bom dia para quem está acompanhando a NNFM e também o NN Play. O Asa perde o seu camisa 10, o jogador, o articulador, o meio armador, que não vem jogando bem, logicamente. O nível do Feijão, pelo menos nesse início de Brasileirão de Série D, não é o esperado, até por ele mesmo, porque ele faz sempre algumas autocríticas. E a informação de ontem, inclusive eu trouxe no Futebol Show, o Asa não fala em prazos, não fala em dias, é uma política que o clube adotou de sigilo. No entanto, eu busquei com fontes algumas informações e o Feijão deve ficar de 40 a 60 dias fora de combate. Então, se a gente for pensar pela tabela da primeira fase do Brasileirão da Série D e todo esse processo de recuperação, o jogador não vai jogar essa primeira fase. A gente torce para que diminua o tempo de recuperação, lógico, por conta de toda a fisioterapia, a intensidade dessa fisioterapia e principalmente como o jogador vai responder a esse tratamento. Falando de forma tática do time do Asa, e eu tenho uma ideia sobre isso. É lógico que o técnico Paulo Roberto ele tem seus conceitos, tem suas ideias e suas metodologias. No entanto, eu acredito que você também deve se adequar ao que tem na mão. O técnico Paulo Roberto chegou no Asa, ele não montou o elenco, ele chegou com o elenco pronto, então ele tem que ver o que o Asa pode produzir através de alternativas. Então, a flexibilidade para o Paulo Roberto para esse restante de Série D, eu acredito que seria o ideal. Mudar o sistema tático, por exemplo, tá vendo que esse 4-3-3 não tá dando liga, não tá fazendo com que o time produza. Aliás, consegue até produzir, mas não finaliza. É um ponto que ele também citou na última coletiva de imprensa. Então, para mim, a mudança na formação, além da postura e comportamento dentro de campo, na configuração tática, no sistema, eu mudaria para esse jogo de quarta-feira, fazia um 4-3-1-2, um losango com 3 volantes, colocando Zé Wilson, Didira, Everton Heleno e deixando o Yamada mais livre com o Joãozinho e Dudu na frente. Teria mais equilíbrio entre os setores, tanto atacando quanto defendendo, e mais mobilidade na frente, tendo a possibilidade do Didira cair para o lado direito, do Everton Heleno fazer as suas infiltrações. Então são alternativas, opções que o Paulo Roberto tem, mas principalmente eu acredito que o técnico, apesar de respeitar o Paulo Roberto sobre suas decisões, opções e ideias, eu acredito que ele poderia ou pode mudar contra o Retrô justamente o sistema tático.
Muito bem, meu caro André Ávila, se não tiver nenhuma mudança, o técnico Paulo Roberto resolver colocar em campo o mesmo time que vem utilizando, pelo menos iniciou contra o time do Retrô lá em Recife, aliás, em São Lourenço da Mata. O time deve formar com o Renan Rinaldi no gol, na lateral direita o Jonathan Bucão, os dois zagueiros, o Cristian Luca e o Vitor Pereira, o Foguinho na lateral esquerda, ou o Thaleson. Acredito que vai o Foguinho, porque entrou bem no segundo tempo no jogo lá contra a equipe do próprio Retrô. No meu campo, acredito que ele vai manter ali o Zé Wilson como primeiro volante, pouco mais à frente o Marquinhos e o Yamada, uma vez que não vai poder contar com o Anderson Feijão pelos motivos já explicados aqui por todos nós. Lá na frente deve manter o Dudu, aí vem a opção se ele vai manter ali o Tito como centroavante e no lado esquerdo o Joãozinho. Caso ele opte por Dudu jogar ali como centroavante, aí ele vai lá pela direita com o jogador Cristiano Robert. Pelo menos essas são algumas situações em relação à questão da formação do time para enfrentar o Retrô. Amanhã, 8 da noite, no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca, com transmissão da NN-FM e do NN Play. Agora vamos direto ao comentarista Viderlan Araújo. Alô, Viderlan, bom dia. Olá, amigos do Jogo Rápido, estamos de volta na programação da NN para trazer informações, e ontem comentamos no Futebol Show sobre as necessidades de mudança que o técnico Paulo Roberto vai ter que fazer na equipe do Asa para a partida de amanhã com o Retrô. É bem verdade que os últimos resultados têm deixado o Asa em um quadro ainda de alerta por conta dessa retomada de vitórias nesta primeira fase. Nos últimos 4 jogos, se nós calcularmos, o Asa em 12 pontos possíveis só somou 3 e tem feito pouquíssimos gols com o seu setor de ataque na competição, e isso acaba aumentando a necessidade de mudanças no lado significativo do processo, em que a objetividade será fundamental para que o Asa possa fazer dessas partidas restantes partidas que possam encaminhar vitórias e que, consequentemente, não venha fazer a equipe correr risco nesta Série D do Campeonato Brasileiro. São 7 jogos que faltam ao Asa nesta primeira fase da Série D. Dessas 7 partidas, 5 jogos no estádio Coraci da Mata Fonseca e apenas 2 jogos fora de casa, no estádio de Alagoas, obviamente. Vai enfrentar o Atlético Alagoinhas no próximo final de semana. Antes tem a partida com o Retrô amanhã e logo depois, na penúltima rodada, vai ter o Bahia de Feira de Santana. Mas em casa, o Asa terá uma sequência muito boa. Começa com o Retrô na quarta-feira, logo depois terá o Falcon, o Sergipe, o Cruzeiro, que é o mandante do jogo, mas a partida será disputada no estádio Coraci da Mata Fonseca, e a Jacuipense. Então são jogos que o Asa precisa conquistar esses resultados para poder não correr riscos nas últimas rodadas. Lembrando que nessa primeira fase, 14 rodadas em disputa, e naturalmente com esse encerramento da primeira fase, agora o início da segunda fase desta posição dos jogos da volta, nesse momento inicial da competição, se faz necessário uma mudança de comportamento no Asa, sim. Ontem nós discutimos aspectos relacionados à participação de 2 volantes e 2 meias, 1 volante e 3 meias, deixando 2 atacantes. Bom, isso são coisas que o técnico Paulo Roberto terá que resolver na equipe do Asa. O certo é que o lado burocrático da parte ofensiva, em tocar de um lado, tocar do outro, e a falta de finalizações, de uma postura decisiva nas partidas, tem prejudicado o alvinegro nesta sequência da quarta divisão, do futebol nacional. Um grande abraço, à noite estaremos juntos novamente para mais uma participação no Futebol Show. Ótima terça-feira para você. Valeu, Viderlan Araújo, ótima terça para você também. Vamos direto ao Everton Luiz com as informações do Cruzeiro, o estrelado que já está em Feira de Santana. Amanhã tem jogo contra o Bahia de Feira. Fala, Everton. Bom dia a todos que acompanham agora o NN Play, também ligado na NN-FM. Falando do time do Cruzeiro, que vem de um empate jogando dentro dos seus domínios contra a equipe do Bahia de Feira e soma 9 pontos na tabela de classificação. E amanhã, quarta-feira, os 2 times estarão em campo novamente pela competição nacional. Agora, em uma situação que podemos falar que diferente, porque ambos já se conhecem. Isso certamente acrescentará
um fator a mais para os dois comandantes. No caso do time do Urso, o técnico Adriano Rodrigues. Hoje, terça-feira, o time ainda faz uma atividade em Feira de Santana, na Bahia, e amanhã estará em campo, defendendo então os seus interesses no Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui e volto à noite do Futebol Show. Um abraço, um ótimo dia. Muito bem, meu caro Everton Luiz, André Áviles. O time do Cruzeiro, na minha opinião, acertou neste final de semana quando anunciou a contratação do Marcelo de Jesus como executivo de futebol. O Cruzeiro, que hoje é o 6º colocado no grupo A4, vai enfrentar o Bahia de Feira, que está dentro do G4, né? No Campeonato Brasileiro da Série D, nesse grupo deles aí. E é um compromisso difícil, jogando lá em Feira de Santana, lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. É um jogo, assim, bastante complicado. O Cruzeiro precisa mostrar o melhor futebol para tentar trazer esse resultado lá da Bahia, né, o André? Isso mesmo, Clevânio. O Cruzeiro que empatou com o próprio Bahia de Feira, agora vai ter essa volta os jogos de volta dessa primeira fase. Acertou nessa contratação do Marcelo de Jesus, porque é uma demonstração de que o time está pensando em profissionalizar setores do clube. Marcelo de Jesus, de novo, quase que erro, rapaz. Marcelo de Jesus. É um cara que conhece demais o futebol. Trabalhou em Série A, Série B, Série C e agora vai trabalhar no Cruzeiro na Série D. A parte do dia a dia ele organiza muito. Então, profissionalizar setores do clube é um passo importante para o Cruzeiro. Sobre o jogo, o Bahia de Feira mostrou no jogo aqui no último fim de semana que é um time organizado defensivamente e tem algumas alternativas na fase ofensiva. É um time que veio com uma proposta, principalmente no segundo tempo, de esperar mais o Cruzeiro para um contra-ataque. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso jogando em casa. Inclusive, a Arena Cajueiro é sintético. Então o jogo fica muito mais rápido e o Bahia de Feira tem o costume de jogar lá. Então um jogo mais rápido, com mais aproximação, que é uma das características do Bahia de Feira, e essa transição ofensiva rápida, é um dos pontos que o Cruzeiro deve se preocupar. Porque apesar da leve evolução no jogo contra o Bahia de Feira em termos táticos, o time do Cruzeiro tem dificuldade para criar. Consegue ter a bola, consegue ter volume, consegue rodar a bola de lá para cá, mas não finaliza. Não penetra na defesa do adversário como não conseguiu contra o Bahia de Feira. Então a expectativa é, para mim, mais uma vez, jogando fora de casa, pontuar é importante. 3 pontos ou 1 ponto trazendo para Arapiraca é de muita relevância. No entanto, vai enfrentar um time que é muito bem treinado, rápido, organizado e que sabe jogar no campo sintético, que é diferente demais da grama comum. Mas a expectativa é essa, que o Cruzeiro consiga pelo menos pontuar jogando fora de casa contra o Bahia de Feira. Beleza, então, André Áviles, lembrando mais uma vez que o Cruzeiro está lá em Feira de Santana desde ontem, logo no final do treinamento, como disse o Everton Luiz, viajou lá para a Feira de Santana, faz um trabalho hoje, enfim, e concentra para o jogo. Boa sorte ao estrelado arapiraquense. E agora vamos para Maceió, vamos falar de CRB e CSA. CRB tem uma semana inteira aí de treinamentos, aliás, só amanhã que o time se representa, começa os trabalhos aí visando o próximo jogo, que só acontece dia 21. Mas o CSA não. CSA tem compromisso neste final de semana. Alan Jones, bom dia. Bom dia, Clevânio, amigos do Jogo Rápido. Bom, vai ser uma terça-feira hoje aqui em Maceió, sem atividades para CRB e CSA. O elenco do CRB só volta aos trabalhos amanhã. A equipe teve folga, né, desde o último domingo, após a vitória sobre o Ceará por 3-1 no último sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O detalhe é que o CRB só voltará a campo no próximo dia 21, na outra quarta-feira, contra a equipe do Ituano aqui no estádio Rei Pelé. Vai ser um tempo para o técnico Daniel Paulista aprimorar as suas ideias de jogo, colocar melhor em prática a filosofia que ele quer que o CRB exerça na sequência da competição, né? Vai ser um período para ele aprimorar principalmente a parte física dos jogadores. Os jogadores vão poder descansar, né, nesse período e vão poder também trabalhar bastante, treinar, já que treinar foi algo que o Daniel Paulista não teve muito tempo nesse time do CRB, porque ele chegou e pegou uma sequência pesada aí, 3 partidas seguidas, né? Foram 3 vitórias, realmente a campanha do Daniel Paulista à frente do time do CRB é uma boa campanha de recuperação.
Já no ambiente do CSA, o CSA também volta a trabalhar amanhã, na quarta-feira, porque na segunda-feira encara a equipe da Aparecidense, na segunda-feira, dia 19, no estádio Rei Pelé, e essa terça-feira promete ser agitada nos bastidores do CSA. Informações dão conta que algumas reuniões estão sendo realizadas no ambiente interno do clube, entre a diretoria executiva e a diretoria de futebol, e que não está descartada a saída do técnico Vinícius Bergantin. A diretoria do CSA não tem gostado do desempenho da equipe, apesar de alguns bons resultados o CSA está conquistando na competição. Então, a diretoria não gosta do desempenho da equipe em campo, né? Ficou nítido também do comportamento do CSA no jogo contra a equipe do Operário, na derrota por 1-0 no último domingo. Então, alguns nomes até estão sendo cogitados, Dado Cavalcante, Marcelo Cabo, né? Nomes que já passaram pelo futebol alagoano, voltam a ganhar força no ambiente azulino. E o Vinícius Bergantin hoje está com uma situação muito complicada no comando técnico do CSA. Vamos aguardar aí essas movimentações internas, os bastidores do Centro Esportivo Alagoano, e mais detalhes a gente vai trazer à noite dentro da programação esportiva do Futebol Show. Alan Jones, aqui direto de Maceió, com informações do CRB e do CSA para o Jogo Rápido desta terça-feira. Vai que a bola é tua. Aí nos estúdios, Clevânio Henrique, bom dia a todos. Valeu, Alan, um abraço para você, bom dia, direto para o comentarista Felipe Lima. Fala, Felipe. Muito bom dia para você ligado aqui no Jogo Rápido desta terça-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, rapaz, dia do santo casamenteiro. Para quem tem essa fé, tá na hora aí de fazer essa fezinha para quem sabe, né, arrumar um casamento. Mas falando sobre o CSA que retorna a Maceió após a derrota para a equipe do Operário no último domingo, um jogo muito sofrível do CSA. E o técnico Vinícius Bergantin comentou sobre a falta de efetividade do sistema ofensivo do time. Ele falou que falta movimentação, como de fato falta, e a menos que o Bergantin queira queimar os seus jogadores, o que eu acho que não deve ser dessa forma, acredito que ele não esteja fazendo isso, aí é uma questão mais de percepção do que de certeza, mas de fato precisa, e é mais um puxão de orelha nesses jogadores. O grande destaque negativo dessa falta de movimentação da região ofensiva, do sistema ofensivo do CSA, são duas peças. Uma é o Thomas Bastos. Para quem acompanha o Jogo Rápido aqui, sabe que eu, Felipe Lima, tenho algumas reservas em relação a esse jogador. Acho que tem muita qualidade, mas me parece um pouco acomodado. O CSA não tem um jogador que possa fazer frente ao Thomas Bastos no elenco, então ele acaba sendo a única opção de articulação do time azulino. E ele tem entregado muito pouco. Apesar de ser o artilheiro do CSA na temporada, o Thomas Bastos, com 6 gols e 3 assistências, ele já jogou quase 2.100 minutos com a camisa do CSA, 30 jogos com a camisa do CSA, e participou apenas de 9 dos 35 gols marcados pela equipe azulina na temporada. Eu acho muito pouco. Em compensação, um outro jogador, só a nível de comparação, o Gabriel Taliari. O Gabriel Taliari já marcou 4 gols e já deu uma assistência, participando de 5 gols azulinos em apenas 9 partidas com a camisa do CSA. A movimentação que o técnico Vinícius Bergantin também reclama é dos laterais. O Juan, que joga pelo lado esquerdo, e o Everton Silva, principalmente esse jogador que tem uma característica de jogar mais espetado no ataque, mais aberto, no 1 contra 1, não tem demonstrado isso, pelo menos nos últimos jogos em que foi escalado. Mesmo com o CSA vencendo, como venceu a equipe do São Bernardo, né, e como venceu a equipe do Manaus, o Everton Silva não fez boa partida, não fez boas partidas. Outro jogador que também tem devido bastante é o Robinho. Em compensação, nem tudo nesse ataque azulino
é desgraça. Gabriel Tagliari, acho que para mim é o grande destaque desse time. Outro jogador que tem oferecido bastante perigo aos adversários é o Iago Telles. Iago Telles tem sido um jogador de bastante mobilidade, de muita força física, no 1 contra 1 também é uma ótima opção, e também nas finalizações. O CSA precisa corrigir esses 2 pontos. Quem sabe a chegada do Rodolfo após se recuperar, quem sabe a entrada do Thiaguinho, outros jogadores que podem ser as opções para esse ataque azulino que por enquanto não tem funcionado 100%. E a gente vai esperar o próximo jogo contra o Figueirense para ver se o Bergantin consegue fazer algum tipo de ajuste. Volto com você e viva Santo Antônio. Muito bem, esse é Felipe Lima. E agora vamos direto para o Fernando Martins. Jorge Jesus adia acerto com a Arábia e monitora movimentos da CBF na Europa por técnico. Será que o Jorge Jesus quer a seleção brasileira? Pois é, rapaz. Ele, após se despedir, tudo bom, Clevânio, André, toda a galera, a frase dele ao se despedir lá do Fenerbahçe após o título da Copa da Turquia pode até soar meio enigmática para alguns, né? Mas tem um recado bem direto: se colocar à disposição da seleção brasileira. Com um acordo bem encaminhado com a Arábia Saudita, que agora está investindo pra caramba, né, em futebol, o treinador e seu staff administram a situação para aguardar os próximos passos da CBF na busca por um substituto para Tite até o fim da data FIFA. O Jorge Jesus é sim um dos nomes na mesa de Edinaldo Rodrigues para o ciclo até 2026, lembrando que ele não era a primeira opção, né? A primeira opção era o Ancelotti, isso mesmo. Mas até o momento não teve nenhuma sinalização ou contato. O Mister, como é chamado pelo torcedor do Flamengo, faz parte de uma lista de opções, né? Que vão ser discutidas após o fim das tentativas, como a gente disse aqui, do Ancelotti. A expectativa é que o presidente da CBF tenha reuniões pelo italiano nesta semana. Durante passagem por Madrid, ainda vai tentar conversar com o Ancelotti e escute o posicionamento de que não sairá do Real antes do fim do contrato em meados de 2024. Ciente do cenário, Jorge Jesus faz o quê? Reforça a mensagem de que seria uma opção de fácil acerto e aproveita já o início das férias em Lisboa, onde o Brasil enfrentará o Senegal no próximo dia 20. Com certeza as câmeras vão todas buscar o gajo, né? Prós e contras cercam o nome dele nas conversas, nos bastidores da CBF. Se seria uma opção menos traumática na relação com os clubes brasileiros em comparação com outros nomes que são avaliados, como Abel Ferreira, Fernando Diniz e Dorival Júnior, o perfil centralizador e ultra vaidoso do JJ vai contra o que o Edinaldo deseja para comandar a seleção. Cara, ou é dar muito certo ou é lascar tudo de vez, viu? Ora, pois tu queres mandar mais do que eu, tu não sabes disso. Olha, tu não é fixe, fique quieto. Entre linhas, sabe o que a CBF quer dizer? Porque se vem um treinador estrangeiro pra cá, ele não vai receber ordem da CBF. Ele não vai escalar quem fulano quiser escalar. Ele vai escalar quem ele quer escalar. O Jorge Jesus fez isso no Flamengo, o Abel Ferreira faz isso no Palmeiras, ou seja, ele não tem algo ligado com alguém. E a CBF não aceita isso. Justamente. A CBF quer comandar sempre. Técnico na seleção brasileira para entregar a camisa. Muito bem, por conta da data FIFA, essa semana, né, não teremos Série A e Série B, que volta só na semana que vem. Com isso, a gente fecha o Jogo Rápido desta terça-feira. A gente volta às 7 da noite, falando de futebol no Futebol Show. A todos, um grande abraço, um bom dia. Vem aí, na sequência da programação, Ailton Áviles e equipe no Comando 91. Bom dia.